Muito boa tarde a todos, os apicultores e não só que estão aqui presentes e que nos estão a vir e a ver nas plataformas online. Vamos dar início ao primeiro Fórum da Agropecuária Biológica e vamos hoje tratar do tema de uma produção pecuária que de facto também que são as abelhas. E, nomeadamente, vamos desenvolver um tema que tem sido muito sensível nos últimos anos aqui na nossa região, sobretudo nessas 3 ilhas que, infelizmente, aconteceu a introdução da varroose, ou da varroa, e, portanto, eu penso que vai ser muito interessante. Temos excelentes oradores e que tentando encontrar e ao encontro das expectativas dos nossos apicultores. Este fórum é organizado na sequência de outros que já existiram alguns meses atrás, nomeadamente participei em alguns, nomeadamente da fruticultura, da agricultura biológica, e portanto hoje vamos tratar da questão das abelhas e posteriormente vão se realizar outros relativos à pecuária, nomeadamente aos pequenos ruminantes. Este fórum é organizado na sequência dos outros também pela TRAIBI, pelo Governo Regional, nomeadamente na Secretaria de Agricultura e Florestas, a Federação Agrícola e a Biosórica. Penso que não me esqueci de ninguém, mas são esses 4 parceiros que, em boa hora, realizaram, tentando chegar a todas as ilhas. Eu penso que foi uma iniciativa muito positiva, chegarmos às ilhas, todas sem exceção. Portanto, temos um programa muito interessante para essa tarde. Com certeza poderá ser seguido também de algum debate, penso que sim. E vamos começar, de facto, o nosso fórum. Quero dizer que também quero fazer um agradecimento, embora me encontre já aposentado, mas tive a honra de ter este convite para presidir aqui, talvez pela minha experiência, quando se mais velho é, portanto, mais competências, talvez só por isso. Estou há cerca de 40 anos ligado a esta atividade. E quero dizer que, infelizmente, fui testemunha da entrada da varroa, quer em Portugal, continental. Recordo-me que, em 1987, num fórum que fui visitar e participar na Espanha, em Badajoz, quando regressávamos por Évora, com alguns apicultores continentais, quiseram-me levar a mapear e pela primeira vez havia as varroas, que ainda não estavam identificadas em Portugal. E a partir daí, a história que vocês conhecem, podemos dizer que é uma tragédia para todos nós, porque é uma grande chatice. Contaminamos os alimentos, contaminamos as abelhas. É um desastre que nunca devia ter acontecido. Nos Açores, desde 87, também tivemos um período até 2001 sem varroa. Não foi para alertarmos os nossos apicultores das ilhas todas, com tanta formação, tanta divulgação. Sabiam dos riscos e a varroa entra pela Ilha do Pico. Não interessa para as responsabilidades, mas foi, de facto, uma coisa muito má que nos aconteceu. Mas estamos em esperança, por isso é que estamos aqui. É possível, eu vi coisas muito interessantes. Aqui a senhora engenheira Dulce até nos disse que as abelhas, sobretudo as nossas raças regionais, todas originárias da Ibérica portuguesa, estão a tornar-se resistentes à varroa. Oxalá que sim, que um dia não seja preciso aplicar produtos estranhos à colmeia. Mesmo os biológicos, que é um tema, estou só fazendo aqui uma pequena introdução, mesmo os produtos biológicos, que até é um bocado desanimado, têm provocado alguns problemas e vamos ouvir os nossos oradores falar sobre isso. Mesmo os produtos biológicos, que supostamente podiam ser inofensivos, também podem provocar alguns problemas às nossas abelhas. E, portanto, é nessa conjuntura complicada que a gente precisa, e penso que vamos ter aqui algumas soluções e precisamos agora nessa fase e agradeço muito essa iniciativa de participar também e além disso ter permitido este debate que vamos ter aqui hoje. Espero que haja uma boa participação dos nossos apicultores, porque de facto é um problema grave e vamos ver aqui até na criação de rainhas traz problemas e vamos ver como é que se pode de facto solucionar. Mas concluindo, dizendo que vamos ter esperança, apesar deste percurso todo tão difícil, com tanto esforço dos nossos apicultores, não é? Vamos ter esperança que um dia vamos ultrapassar isso.
Quem sabe um dia como as abelhas japonesas que vivem com a varroa, tal como o nosso piolho, e ninguém faz tratamento, e portanto, essa é a nossa esperança. Bom, isto foi uma pequena introdução que tentei fazer, e queria só aqui apresentar o primeiro orador, que é a minha amiga de longa data, participou no nosso congresso de 2004 em São Miguel, que a engenheira Dulce Alves, a engenheira florestal, Luísa, não é? Trabalhou muitos anos, e falamos muito sobre isso, sobre a criação de rainhas, é uma grande especialista na produção de rainhas, fez o seu percurso, muito competente, sabe? Eu já aprendi imenso com ela também. E, portanto, ela trabalhou muitos anos na Apilex, não foi? Fez sempre muito ligado ao melhoramento genético. Muito recentemente faz parte de uma associação florestal, muito ligada ao controle dos incêndios, não é? Adora a apicultura, não podia deixar de estar sempre envolvida na apicultura e, portanto, também vai dar aqui um testemunho muito interessante na sua palestra, que vai falar sobre o manejo em apicultura biológica, sublinhando sempre o aspecto da sanidade, que é aquilo que nos traz hoje aqui ao fora. Vamos de facto, cingir a nossa conversa muito ligada à varroose e o seu controle. Portanto, senhora engenheira Dulce Alves, dou-lhe a palavra e que tenha a bondade. Está ligado? Boa tarde a todos, senhores apicultores e outros interessados em abelhas. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Governo Regional pelo convite. Fiquei muito agradada e tenho imenso prazer em vir-vos ajudar, e sempre que for necessário podem contar com a minha colaboração em qualquer altura. Caros colegas oradores, boa tarde para vocês também, e foi um gosto revê-los, é sempre um gosto revê-los. Onde é que está a apresentação? Aqui. Deve ser este. Basta aí. Aqui. Este. Eu venho aqui um bocadinho contar-vos a minha experiência como apicultora. Os Molhos de Alfazema é uma empresa que foi criada fruto da junção de apicultores de família, portanto eu venho de uma família de apicultores. O meu companheiro também vem de uma família de apicultores e juntou-se o útil ao agradável e juntámos as explorações todas e criámos os Molhos de Alfazema. Os nossos principais produtos são o mel, o pólen e as rainhas. Também produzimos alguma cera, não toda, porque estamos numa zona difícil, portanto quase toda a cera é reintroduzida na nossa exploração, há pouca para venda. Temos também própolis, é claro. Queria-vos falar também um bocadinho como é que foi o nosso processo de certificação, porque começámos por perceber como é que funcionaria uma exploração em apicultura biológica, porque tínhamos muito pouco conhecimento a nível nacional e tínhamos poucas pessoas que nos pudessem ajudar como é que nós poderíamos fazer as coisas. Estudámos muito bem o regulamento e chegámos à conclusão que era possível certificar-nos em biológico. Então entramos em contacto com organismos certificadores, pedimos vários orçamentos para tentar ver qual é que seria o mais barato, porque isto em apicultura tudo são números e numa empresa tudo são números e é preciso fazer contas. O próximo passo, a partir do momento em que firmámos contrato com uma empresa certificadora, foi notificar a direção regional, que neste momento é a DGDADR, que faz a certificação e que liga o operador biológico a uma unidade certificadora. Depois, todas as explorações têm que passar pelo menos por um ano de conversão. No nosso caso, foi possível, e só é possível se nós fizermos a aderência do contrato
no pós-cresta. Se nós iniciarmos a certificação exatamente um ano antes, portanto, a nossa cresta principal é no mês de junho, se nós, ao aderirmos à certificação no mês de maio, no maio a seguir já é possível, se nós conseguirmos seguir as regras todas, termos a nossa primeira produção praticamente certificada. Não foi o que aconteceu connosco, porque nós, por uma questão de salvaguarda e de salvaguarda da própria entidade certificadora, preferimos, nesse ano, vender o mel como em conversão. E depois, no ano seguinte, vendê-lo como mel já certificado em biológico. Mas poderíamos ter feito como mel já orgânico. Está bem? A partir desse ano, passamos sempre todos os anos a ter um controle pela entidade certificadora e todos os anos comunicamos ao Governo Central esse relatório e essa certificação. A principal situação para certificar é o local de implantação dos apiários, longe de fontes de contaminação, ter acesso à água limpa e tentar garantir ao máximo que as abelhas têm floração de néctar, de pólen e própolis suficiente o ano inteiro. E, claro que é necessário a entidade certificadora ter acesso a essas localizações. Portanto, normalmente providencia-se um mapa de localização de todos estes locais. Uma metodologia que nós seguimos também foi marcar todo o material que estava anterior na exploração e todo o material que fomos adquirindo novo, para haver diferenciação. E a partir do momento em que já não havia mais material velho, portanto, todo o material estaria em modo de produção biológico. Como na fase em que aderimos ao modo de produção biológico, estávamos numa fase de crescimento, de aumento do número de colmeias, portanto, nós começámos com 79 colmeias, neste momento a nossa exploração flutua entre as 300 e as 400 colmeias, portanto, é possível. A partir daí, todas as novas que fomos formando estão sempre em biológico. Portanto, essas 74 ou 79 passaram à parte e foi-se mutando também esse material novo. No princípio, também nos chamaram a atenção para todos os arames das colmeias serem inox. Ainda discutimos um bocado essa situação, mas por uma questão de maneio, que eu já vou explicar à frente, optámos por converter tudo a arame inox, porque é mais fácil fazer desinfecção dos quadros com a soda cáustica, com a imersão em solução de soda cáustica e não arrebentar com os arames que não são inox. E garantir que todas as nossas ceras são provenientes de biológico. A melaria também é outra das situações, portanto nós temos que garantir que o sítio onde nós extraímos o nosso mel está pelo menos registado nos serviços de veterinária para acomodar o mel em salubridade para poder ser comercializado. No nosso caso é uma melaria registada, na de Gava é uma UPP, toda a quantidade que é em grande quantidade passa por uma unidade licenciada e segue o seu caminho ao consumidor final através dessa unidade licenciada. No princípio houve aqui alguma situação em relação aos detergentes e aos desinfetantes usados dentro da melaria, porque o regulamento comunitário não permite determinados químicos e nós tivemos como o mel também não tem assim grandes substâncias gordurosas, tivemos a preocupação de ser tudo à base de hipocloretos, portanto a vulgar lexívia, que é autorizada no modo de produção biológico e para nós para desinfetarmos as tinas, os garfos, as facas, centrifugadoras, superfícies para lavar o chão, é perfeitamente passível de ser utilizada em modo de produção biológico. Agora, em relação ao manejo sanitário. Em relação ao manejo sanitário, o nosso maior problema foi a varroa, porque precisávamos tratar contra a varroa, que a varroa existe, temos que a tratar, se não a tratarmos,
morrem as colmeias. E na altura em que entramos para o biológico não havia tratamentos homologados em Portugal para o efeito. Os 2 primeiros anos foram assim um bocado conturbados entre as autoridades autorizarem assim como desinfecção de determinados procedimentos de maneio, mas depois felizmente foram homologados já alguns produtos e tornou muito mais fácil a nossa utilização. A desinfecção do material na escolha dos produtos, portanto, os produtos que são autorizados no modo de produção biológico, já falei, que são os hipocoletes, a lexívia, é autorizado detergentes à base de soda cáustica e pouco mais. Portanto, felizmente para as operações de apicultura, estas 2 substâncias são suficientes e cobrem praticamente tudo. Porque qualquer material que nós precisemos de desinfetar, quer sejam caixas, quer sejam quadros, quer sejam pequenos equipamentos, pequenos utensílios, nós podemos facilmente lavá-los com lexívia, lavá-los com soda cáustica, porque a soda cáustica retira efetivamente o própolis, que é o mais difícil de destacar, e num material mais complicado, o próprio fogo, o chamejamento das caixas, é possível fazê-lo. Outra situação é o armazenamento das ceras. O armazenamento das ceras tradicionalmente é tratado com produtos químicos e alguns químicos que já saíram até de utilização do mercado. Nós temos uma ferramenta disponível que é o ácido fórmico. O ácido fórmico permite-nos conservar neste momento as ceras sem grandes problemas. Em relação a tratamentos para a varroa, portanto, nós fizemos várias experiências e aproveitámos para poder não criar tantos problemas entre as explorações que entraram em biológico e os organismos de controle oficiais. Colocámos os nossos apiários como apiários experimentais em projetos de investigação. Então, ao mesmo tempo que serviam para tratar contra a varroa, universidades, laboratórios vieram fazer experiências nas nossas colmeias para o tratamento da varroa. E isso deu-nos uma ferramenta para conhecer os óleos essenciais e todos os ácidos disponíveis, que agora até existem no mercado, produtos com essas formulações, para poder tratar as nossas colmeias. Neste momento temos homologados o Apibioxal, o Apifor, o Apivar, o Formivar, o Max, o Oxuvar, o Oxabit, tudo à base de ácido oxálico, ácido fórmico, timol, cânfora, eucaliptol. Portanto, temos uma vasta gama de produtos que podemos utilizar. Eu tenho aqui destacado o Apifor e o Timovar, porque são os produtos em que, na minha região, com as minhas colmeias, nos adaptámos melhor a fazer os tratamentos. E vamos alternando entre estes 2. O Apifor é também o que me permite armazenar as colmeias, as alças, e algumas colmeias com cera, sem que elas sejam atacadas pela traça. A desinfecção do material, temos uma caldeira que mandámos fazer em inox reforçado, com um reforço por baixo para poder receber lume, e preparamos os quadros. Se vocês repararem, isto são quadros acabadinhos de sair de dentro da caldeira, portanto são todos unidos por um arame, e como o arame é inox, nós quando fazemos a imersão na caldeira, depois de saírem da caldeira vêm praticamente limpos. É só dar um jato de água e ficam prontos a ser armazenados. Nós utilizamos uma solução a cerca de 3 a 5% a quente. Ou seja, enchemos a caldeira com água, 100 litros, entre 3 a 5 quilos de soda cáustica, e que é a proporção que vamos fazendo, e os quadros ficam totalmente imersos.
Fazemos sempre esta diluição a frio, depois é que damos lume e quando começam a borbulhar deixamos os quadros estar um bocadinho imersos para aí 5, 10 minutos, até nós, depende também da sujidade que os próprios quadros tenham, porque estes quadros vêm já de dentro da caldeira de derreter a cera. Também estes quadros já não têm cera, que eu me esqueci de dizer. E depois retiramos, depois de passar esses 5, 10 minutos dentro da imersão da soda cáustica à quente e lavamos com um jato de água à pressão, a frio. E ficam impecáveis. As arames são inox, não tenho problemas em relação à corrosão dos próprios arames. O outro material mais grosso, não fazemos imersão em soda cáustica. Muitas das vezes, quando vem do campo, apenas pulverizamos com lexívia, porque nem sempre temos tempo para passar a maçarico e depois, quando temos tempo, então passamos a maçarico e fazemos uma desinfecção mais a fundo. As ceras passam todas por uma caldeira para fazer a purificação, quer elas sejam ceras provenientes dos opérculos, quer elas sejam ceras provenientes dos quadros já velhos. No princípio, quando começámos a fazer, a derreter a cera, no ano de conversão, separámos tudo. Portanto, separámos as ceras que vinham dos quadros velhos, porque esses ainda estavam em convencional, e tínhamos que fazer o encaminhamento dessas ceras para outro sítio. Todas as ceras que tinham sido produzidas durante o ano de conversão, que seriam as ceras dos opérculos, estariam em condições de ser certificadas em modo de produção biológico, portanto, essas foram moldadas à parte. Nós ainda procurámos várias oportunidades de negócio para as ceras que vinham dos quadros velhos, mas optámos por encaminhar tudo e vender em velas no Natal. Portanto, foi a nossa oportunidade de negócio, porque outras oportunidades para vender cera moldada não tínhamos volume. Surgiu-nos um negócio também muito engraçado que foi de cera de abelha para os sapatos e para os couros para tratar, mas também não tínhamos a capacidade de produção para ela. E então o mais fácil foi mesmo as velas e temos sempre esse produto das velas quando as ceras são muito escuras ou têm uma coloração pouco interessante. Encaminhamos para velas. Neste momento não fazemos esse encaminhamento das ceras, não separamos as ceras, porque o própolis existente nas ceras mais velhas dá alguma robustez e alguma firmeza na moldagem. Portanto, não há necessidade de estar a separar as duas ceras. Poderá ter necessidade se houver algum problema sanitário que a gente desconfie, e então aí põe de parte as ceras velhas e não as reintroduz no sistema. Nós não moldamos a nossa própria cera, nós garantimos que tenhamos uma quantidade suficiente e que o operador onde nós entregamos a cera para moldar está registado na DGAV e funciona em condições de salubridade para nós. Ou seja, que nos garante que não nos vai transmitir loca americana, que não nos vai transmitir ascosfariose, que não vai moldar a nossa cera juntamente com outra cera que esteja contaminada com químicos, portanto, que faz só a moldagem da nossa cera. Como é que nós fazemos o armazenamento das alças? No princípio, começámos por fazer o armazenamento das nossas alças e das ceras que vinham após a cresta no frio, mas entretanto começámos a ganhar alguma dimensão, não era justificável essa situação. Ainda experimentámos o ar-condicionado em armazém fechado, mas era muito dispendioso ter o ar-condicionado ligado. Funcionava bem, mas era bastante dispendioso. E então começámos a optar, eu falei com alguns apicultores na Argentina e eles disseram, mas porquê é que não usas o ácido fórmico? Se usas o ácido fórmico para tratar passos arroz, tens ácido fórmico, utiliza o ácido fórmico para conservar as ceras. E eu perguntei, então como é que vocês fazem isto? Fazemos assim e temos vários métodos. E assim, olha, esse é capaz de ser interessante. E então qual foi esse que eu achei? É uma palete de madeira com uma rede metálica na base e depois são colocadas as alças no pós-cresta já lambidas pelas abelhas e sem cera armazenada, sem pólen armazenado nas ceras e vou empilhando
alças que não tenham desníveis, que estejam bem conservadas, que não tenham buracos para a traça entrar. E depois, no fim da pilha, normalmente as nossas pilhas, como veem aqui, levam bastantes alças. Em alguns sítios levam 13, noutros levam 15. Pomos depois uma grade excluidora com uma rede metálica também mosquiteira agrafada. Colocamos uma placa com 60 ml de ácido fórmico a 60% e colocamos-lhe a prancheta com o óculo fechado em cima. Ao fim de 15 dias, trocamos-lhe a placa de ácido fórmico. Portanto, repomos aquele ácido fórmico. E faz-nos o tratamento durante cerca de um mês até chegar o frio, porque depois, quando há frio, já não há tanta propensão para atrair a traça. E nessa altura em que deixamos de tratar com o ácido fórmico, retiramos a prancheta. Para quê? Para que, isto é uma palete, a palete deixa entrar o ar e o ar circula por dentro das alças e deixa arrefecer as alças. Porquê da rede mosquiteira em metal? Porque se for em plástico os ratos roem. E eu assim posso, se a rede metálica for resistente, mosquiteira, posso armazenar cá fora num telheiro. Não preciso ter grandes... não preciso ter um grande investimento para fazer a conservação das ceras. E isto dura até à próxima primavera para as reutilizar novamente para terem mel. É claro que não vou armazenar ceras velhas que já não estão em condições, essas vão para derreter, só as novas. Outra situação que vos queria alertar era quando tratar para a varroa. Nós, para tratarmos para a varroa, temos feito sempre um teste ou na criação ou nas abelhas adultas. E quando atinge cerca de 5%, eu trato contra a varroa, independentemente de ser na criação ou de ser nas abelhas adultas. Mas cada vez mais se fala nos 3%. Portanto, eu não sei até que ponto nós não devemos começar a tratar para níveis de infestação, que chamamos de nível económico de ataque, de cerca de 3% nestas duas populações dentro de uma colmeia. E cada vez mais isto se faz sentir nos tratamentos biológicos. Os tratamentos biológicos são mais curtinhos em termos de espaço de aplicação, quase sempre duram menos tempo do que os tratamentos convencionais que permanecem durante 6 a 8 semanas dentro da colmeia e depois o que acontece é mesmo que nós tratemos em simultâneo com os apicultores do convencional. Se houver algum que se atrase, depois, ou que deixe morrer as colmeias por varroa, se as nossas forem pilhar essas colmeias, vai haver uma reinfestação nas nossas colónias. Portanto, a nossa maior preocupação neste momento é quando estamos a fazer o tratamento para a varroa, estamos constantemente a monitorizar o nível económico de ataque para ver em que ponto é que estão as nossas colmeias. Se o tratamento está efetivamente a ser eficaz... Desculpe, 5 minutos. Ok. Se está a haver reintroduções ou não. A aplicação que nós estamos a fazer é no pós-cresta, estamos a fazer timovar, aplicamos uma tira e ao fim de 10 a 15 dias aplicamos a segunda tira. E nos núcleos aplicamos a meia dose. Também já temos utilizado o Apigard, mas neste momento estamos praticamente só a utilizar o timovar no pós-cresta. Também com a mesma sequência, uma covete, 2 aplicações com intervalo de 10 dias. E a outra situação é o ácido fórmico. Neste momento estamos a utilizar o Apifor a 60%, colocamos uma esponja por cima dos quadros, logo imediatamente à prancheta, que permite a evaporação e ao fim de 8 dias... 7, 8 dias repetimos a aplicação. Mas temos sempre que monitorizar para o caso de haver outras introduções. Outra das partes muito importantes no nosso maneio sanitário tem a ver com o nosso maneio do dia-a-dia. Portanto, o observar das colónias
é muito importante para que nós possamos depois selecionar colmeias que sejam mais resistentes e mais robustas para o tratamento. Avaliamos a distribuição do pólen e do mel junto à criação, arranques e paragens de postura, horas e temperaturas de trabalho, portanto, a que horas é que elas trabalham e quanto é que tempo é que demoram a trabalhar, e vemos também o comportamento de recolha de própolis. Outra das situações que é muito importante é a tendência de enxamear, a capacidade da própria criação, se está a desenvolver as abelhas com a criação desoperculada ou não. Hoje de manhã tivemos a oportunidade de ver essa situação. Vimos uma colónia com a abelha autóctone de cá, com comportamentos de adaptação à varroa e varroas aprisionadas na cera. A nossa abelha tem estas capacidades, isto não permite que a varroa complete o ciclo de vida, evita que as varroas se multipliquem. Este comportamento de aprisionamento das varroas na cera implica que as varroas não consigam fazer mais nada, portanto, mata as varroas sufocando-as na cera. Outras doenças que possam existir. Nosmose, loca, ascosferiose, são coisas complicadas, porque não existem tratamentos em modo de produção biológico certificados para as tratar. Normalmente o procedimento é criar um apiário de isolamento sanitário, tratá-las no convencional e depois, quando elas já estão em condições, voltar a introduzi-las num sistema de apicultura biológica. Portanto, basicamente, a nível de maneio, fazemos sempre uma avaliação do comportamento higiênico, da avaliação da produção e da avaliação da agressividade para que o nosso maneio sanitário seja mais fácil. Não queria deixar de falar que os registros que temos atualmente são suficientes para certificar em biológico, tanto o registro de apicultor, o registro de movimentação das colmeias, o próprio registro do boletim sanitário, que eu penso que vocês também têm cá, o registro e os registros da malaria, da higienização e da rastreabilidade. Portanto, isso completa este bull de análise de registros, é completada depois com os nossos registros contabilísticos que são disponibilizados e para as análises que fazemos todos os anos. Nós temos uma responsabilidade perante o consumidor em apresentar um determinado produto e então fazemos sempre análises fisicoquímicas, polínicas, microbiológicas e pesquisa de resíduos, para garantir que não está nada fora do que é o biológico. E obrigado. Muito obrigada, senhora engenheira Dulce Alves. Eu penso que a senhora engenheira deixou-nos aqui um pequeno manual de intervenção no controle da varroa, sobretudo aqui para os nossos apicultores. E as indicações que nos deixou ali resultaram de muito trabalho de campo. Isso foi muito bom nos ter apresentado isso. Porque, de facto, são trabalhos muito práticos. E penso que nos falta aqui, pelo menos que eu conheço, eu vim dos apicultores, não quero ser injusto, mas precisamos trabalhar mais a nível da experimentação aqui com os nossos apicultores, com a utilização desta gama de produtos. O que às vezes é difícil é escolher qual é o mais eficaz, o mais eficiente, e tenho notado um bocadinho essa queixa dos nossos apicultores aqui. Portanto, é preciso trabalharmos mais, e acho que uma grande conclusão aqui da sua intervenção é que é possível fazer apicultura biológica e, imediatamente, controlar a varroose com os produtos que tem à disposição. Portanto, eu penso que isso foi uma esperança que nos deixou aqui, não é? Porque, às vezes, alguns apicultores estão desanimados. Hoje visitamos um apiário muito certinho, tudo bem arranjadinho, tudo. Eu até só levei duas ferroadas, não foi? E elas deviam estar mais agressivas porque estão com problemas, portanto, precisam de ser alimentadas, reforçar com mais proteína. Vimos isso hoje, foi com a ajuda do nosso grande especialista, nos deu também muitas indicações e, portanto, não basta só o tratamento, e, portanto, foi muito interessante a sua intervenção, quando falou no maneio, o maneio próprio,
que os apicultores conhecem bem, a qualidade das ceras, que vimos, havia ali ceras que era preciso substituir, portanto, a renovação das ceras, porque são focos depois de infecções, e, portanto, estamos muito gratos. E até lhe pedia-se, nos deixasse aquele pequeno manual para depois a própria gostaria de ter à disposição, porque é um guia extraordinário, que tem ali experiências que resultaram de muito trabalho de campo. E bem haja por isso. Obrigado. Portanto, muito obrigado. Obrigado, fica à disposição. Se a organização quiser distribuir a minha apresentação a quem quiser, eu dou a autorização para utilizá-la como é vossa. Esta apresentação é vossa, podem utilizá-la como bem entenderem.